Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 4, quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim um calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, no contexto da última ceia, Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Filho de Deus, é o Messias, mas Jesus é o Messias servos. O gesto que Jesus faz de lavar os pés dos discípulos, mesmo Pedro, que se recusou, disse que não, ele não iria fazer isso, e tem um sentido teológico do que Pedro não aceitar que Jesus lavasse os seus pés, porque Pedro já havia professado a Jesus que ele era o Messias, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus Pai. Mas o gesto que Jesus vai fazer de cingir a cintura, tomar a toalha nas mãos e a bacia com a água para lavar os pés dos discípulos, esse gesto quem fazia eram os escravos, os servos, porque naquele tempo o povo andava de sandálias na terra, então as mesas eram baixas, não tinha cadeiras, então para se sentar à mesa se sentava de pernas cruzadas e ali com os pés sujos vinha o servo antes e lavava os pés daqueles que se sentariam à mesa. Então o gesto de Jesus de lavar os pés do discípulo é o Deus, o Rei dos Reis, que se coloca em serviço para que nós e os discípulos fôssemos imitadores. É o que Jesus vai dizer. Um servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que vos enviou. Se souberdes isso e puser em prática, sereis felizes. Então, Jesus nos dá o exemplo. Jesus nos mostra verdadeiramente. Se Ele é Deus, o Rei dos Reis, cinge a cintura e vai lavar os pés, fazer o trabalho do escravo, do servo, verdadeiramente o servo jamais poderá ser maior do que o Senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Mas ali somos chamados a viver a graça do serviço, da missão, do envio, de sermos mensageiros apóstolos de Cristo. Mas nem todos. Jesus vai ressaltar aqui que conhece todos aqueles, pois foi Ele mesmo que escolheu. Mas há um entre eles que irá cumprir aquilo que está na Escritura, aquilo que Isaías vai nos falar, que ele deveria sofrer para a remissão dos nossos pecados,
para a nossa redenção. É o servo sofredor, aquele que vem de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que se coloca em serviço para a salvação de cada um de nós. Jesus, como Isaías fala, é o servo sofredor. E aquele que levantou o calcanhar contra Jesus é o mesmo que come o pão que veio do céu, o pão oferecido pelo Cristo, por Jesus o Salvador. Jesus vai falar isso aos discípulos para que quando acontecer tudo aquilo que ele esteja falando, ele creais que Jesus é. Jesus vai usar a mesma palavra que ele usa várias vezes nos evangelhos, a mesma palavra que Jesus, que Deus vai falar a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. E é isso que Jesus disse, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Aquele que recebe, aquele que eu enviar, o discípulo mensageiro, o apóstolo, aquele que vai levar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, aquele que recebe, que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe a Deus Pai Todo-Poderoso. Então a nossa missão é anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho. Jesus nos chama a vivermos essa graça da missão de sermos mensageiros do Evangelho. Que nós possamos verdadeiramente ser esse canal de graça, servindo a Deus e levando essa boa nova a tantas pessoas que existem que ainda vivem longe de Deus. Portanto, meus irmãos, essa é a missão. Nós levarmos o Cristo, levarmos Jesus a tantas pessoas, levarmos essa verdade e a vida, igual nós vimos no Evangelho de ontem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a luz, que Jesus é a luz do mundo, para muitos daqueles que ainda vivem nas trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.